Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Juliana e hoje eu estou aqui para a gente resolver mais uma questão do Enem de 2023, uma questão de química orgânica, uma questão que ela precisa de um conhecimento prévio, a gente vai ver aqui que conhecimento é esse, mas é uma questão que de certa forma é tranquila e eu tenho certeza que você vai compreender e vai conseguir fazer qualquer outra questão que seja semelhante a essa que a gente está fazendo aqui. Ela diz o seguinte: as cetonas fazem parte de famílias olfativas encontradas em muitos alimentos. A molécula de hexantrezona, essa aqui é a acetona, né? É o exemplo desses compostos voláteis responsáveis pelo aroma, podendo ser obtida por processos energéticos realizados em meio ácido na presença de oxidantes como permanganato de potássio. Gente, só com essa informação aqui, ele já está me dizendo que a gente está realizando um processo de oxidação, tá? Um processo de oxidação, ok? Aí fala o seguinte: para produzir esse composto volátil em laboratório, deve-se oxidar a molécula de. Então, queridos, para a gente resolver essa questão, a gente precisa de um conhecimento prévio de oxidação, de reações de oxidação. Uma das reações de oxidação mais comum é a oxidação de álcoois. Isso a gente precisa saber, tá? Porque são algumas reações que mais. Algumas das que mais caem no vestibular. Então a gente tem três tipos de álcool. A gente tem o álcool primário, que é aquele em que a hidroxila está ligada a um carbono primário. Vou dar um exemplo aqui. O etanol. O etanol é um álcool primário porque essa hidroxila está ligada a esse carbono que está ligado a um único carbono, então é um carbono primário. A gente tem o álcool secundário, que é quando a hidroxila está ligada a um carbono secundário. Vou colocar aqui, ó, o propan-2-ol. Propan-2-ol é um álcool secundário porque essa hidroxila está ligada a esse carbono que está ligado a dois carbonos ao mesmo tempo. Então, isso aqui é um carbono secundário, portanto, isso aqui é um álcool secundário. E a gente tem o álcool terciário. Esse álcool terciário é quando a hidroxila, obviamente, está ligada a um carbono que é terciário. Mas o que é um carbono terciário, Ju? Gente, o carbono terciário é um carbono que está ligado a três outros carbonos. E aqui a hidroxila está ligada a esse carbono que é um carbono terciário. Então aqui é um álcool terciário. Meus amores, quando eu tenho um processo de oxidação de um álcool primário, essa oxidação, toda vez que a gente tem oxidação, a gente aumenta o número de ligações com oxigênio. Então, desse álcool, a gente tem a formação de um aldeído, tá? Se vocês olharem aqui, o NOx do carbono está aumentando. Daqui para cá, esse NOx está aumentando. Beleza? Desse carbono aqui. E aqui a gente vai ter um aldeído, o etanol, aldeído. Mas se eu continuar o processo de oxidação, a próxima substância que eu vou formar, que eu vou produzir, é um ácido carboxílico, tá? Então, esse aqui é o processo da formação do ácido etanóico, que é um ácido carboxílico. Querido, se a gente for fazer aqui o NOx, vamos lembrar como é que faz o NOx, ó. Negativo para o carbono, negativo para o oxigênio, positivo para o carbono aqui nessa ligação. Isso tem a ver com a ordem de eletronegatividade, né? Ó, negativo, positivo, positivo, negativo. Se a gente calcular aqui, o NOx desse carbono vai ser mais 1. Enquanto que para o outro carbono aqui do ácido carboxílico, ó, negativo, porque ele é mais eletronegativo que o carbono positivo, negativo, positivo, e nessa ligação também negativo e positivo, que vai me dar um NOx igual a mais 3. Veja que o NOx aumentou. Se aumentou, significa que oxidou. Ju, e por que você não usou essa ligação carbono-carbono? Porque isso aqui é uma ligação entre átomos iguais, então a gente não tem diferença de eletronegatividade. A gente só tem diferença de eletronegatividade quando a gente tem átomos diferentes. Então, se você olhar aqui do aldeído para o ácido carboxílico, aumentou o NOx, oxidou. Beleza. E o álcool secundário, gente? O álcool secundário, queridos, quando a gente... Opa,
tá tudo da mesma cor para ficar bonitinho, né? Quando o álcool secundário oxida, ele vai me dar uma cetona, tá? Ele vai me dar uma cetona. E aqui já é o final da minha reação. Vou escrever cetona aqui embaixo para que vocês possam entender qual a função orgânica. E o álcool terciário, Ju? Gente, o álcool terciário não sofre processo de oxidação. Veja, sempre que houve uma oxidação, esse carbono de T-hidroxila, ele formou dupla ligação, tá vendo? Dupla ligação, e era só ligação simples. Aqui no carbono terciário não tem como ter dupla ligação. Por quê? Porque esse carbono já está fazendo 3 ligações. Se eu colocar uma dupla aqui, ele vai para 5. E a gente sabe que um carbono só pode fazer 4 ligações. Então, queridos, para eu obter uma cetona, eu tenho que partir de um álcool secundário. Então, vamos voltar aqui na questão. Ele quer que você obtenha a hexantrezona. Então, vamos desenhar ela aqui, ó. Hexan 3 significa que a carbonila da cetona está no carbono 3. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Se a gente colocar aqui as ligações, a gente vai ter... Opa, 3, não, aqui é 2. A gente vai ter essa molécula aqui. Essa aqui é a hexa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 zona, porque eu comecei a contar esse carbono aqui como 1. Né? Esse carbono aqui é o 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5, esse é o 6. Eu poderia começar a contar daqui, do outro lado? Sim, mas eu resolvi contar desse lado de cá. Então eu quero produzir essa molécula. E a gente acabou de ver que para produzir uma acetona eu preciso de um álcool secundário. Então é só você, no lugar dessa dupla O, colocar um OH de álcool. Desenha a mesma molécula, CH3, CH2, COH, né, porque tem que completar as 4 ligações, CH2, 1, 2, 3, 4, CH2, CH3. Opa, ficou bem apertadinho, né? Mas acho que deu para vocês entenderem, né? CH2, CH2, ó, CH2, CH2, CH3, tá aqui. O COH no lugar do C duplo O. E esse carbono fazendo as 4 ligações. Então, a gente vai ter que sair do 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do X, porque são 6 carbonos, de ligações simples. 3 ol, porque a hidroxila está aqui no carbono 3. A hidroxila está aqui no carbono 3, então a gente coloca aqui. Logo, para eu ter a hexan 3-zona, eu tenho que partir do hexan 3-ol, que é o álcool, portanto, o nosso gabarito letra C de casa. Espero que você tenha entendido uma questãozinha de orgânica. Eu precisava, como eu falei para vocês, de um conhecimento prévio de oxidação. Mas você tendo esse conhecimento, guardando essas informações que eu falei para vocês, coloca num flashcard, né, essa informação aqui. Coloca num flashcard para você não esquecer. E eu tenho certeza que se cair outra questão que tem a mesma ideia, você vai responder com a maior facilidade, tá bom? Então, queridos, obrigada. Até a próxima. Um beijo a todos.